com a apresentação da Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, damos início ao segundo encontro do primeiro Seminário de Educação Patrimonial de Dois Irmãos. Conhecer para preservar. Sejam todos muito bem-vindos. Esse seminário faz parte do projeto do Restauro do Moinho College, que tem planejamento da Simples Assim, realização do município de Dois Irmãos e da Associação da Rota Colonial de Dois Irmãos, e financiamento do FAC Procultura do Rio Grande do Sul. LIC, Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Agradecemos a presença da secretária Denise, do nosso vice-prefeito, que está conosco, e principalmente de todos vocês, que eu sei que muitos saíram da escola rapidinho para estar aqui nesse horário junto conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada. Gostaria agora de convidar o nosso curador, o nosso arquiteto Jorge Stocker, para conduzir o seminário. É muito bom ter vocês aqui novamente. Eu acredito que praticamente todos estiveram, né, no nosso primeiro encontro, quando tivemos a oportunidade, com a aula do professor Rodrigo e da professora Vânia, de conhecer um pouco mais sobre esse conceito de educação patrimonial, sobre atuação com educação patrimonial em museus. E hoje é um dia muito especial para nós, dentro desse seminário, porque é o dia em que a gente pensou em contemplar um pouco do histórico de Dois Irmãos. A gente compreendeu um pouco as ações que já foram desenvolvidas aqui em Dois Irmãos, o histórico que o município tem dessa construção, que passou também de mão em mão e que continua, e que a gente está fazendo parte nesse momento aqui. Então, vamos ter o prazer de ouvir duas pessoas que protagonizaram em diferentes momentos, né, essa jornada. E também vamos ter a participação da Vera, né, representando a associação aqui dos amigos da Antiga Matriz, com a projeção de um documentário que comemora essa trajetória aqui dessa associação também. Então, sem mais delongas, eu convido primeiramente o nosso palestrante, Ângelo Reinheimer. O Ângelo é curador da Fundação Ernesto Frederico Scheffel desde 1998, responsável pela preservação e divulgação do acervo artístico da entidade, além de atuar na preservação do patrimônio histórico de Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo. Foi diretor de cultura de Dois Irmãos entre 89 e 95 e 2000 e 2002. Coordenou a instalação do Museu Histórico Municipal e presidiu a 2ª Região Museológica do Estado entre 92 e 95. Destacou-se na idealização da legislação de proteção do patrimônio cultural de Dois Irmãos em 2002 e presidiu o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e e Natural do município entre 2002 e 2012. Atualmente é vice-diretor do Conselho Diretor do Museu Nacional do Calçado, é membro do Comitê de Educação e Cultura da ACI de Novo Hamburgo e secretário municipal de Cultura do município de Novo Hamburgo. Então, vou passar a palavra para o nosso palestrante, sem mais delongas, ele pode começar a sua apresentação e sua conversa com vocês. Então, assim, a minha trajetória com o patrimônio histórico, na verdade, ela floresce em Dois Irmãos, obviamente, mas ela tem um início. E tem um início que também é comum à cidade de Dois Irmãos, com alguns personagens, né? A preservação do patrimônio histórico aqui da nossa região, acho que a gente pode ter ele assim, nós podemos ter um marco assim muito claro, né, que são os festejos dos 150 anos da imigração alemã no Brasil, 1974, e toda a região festejou à sua maneira nos municípios, mas teve um grande evento em Novo Hamburgo, que foi o evento estadual, que aconteceu nos pavilhões da FENAC, com o nome Sesquibral. Então, veio o presidente da República, veio o embaixador alemão, foi um mês de festejos e tal. E esse fato esse festejo traz para o Rio Grande do Sul
para Novo Hamburgo de volta Ernesto Frederico Scheffel, que é um artista nascido em Campo Bom, e que aos 8 anos de idade a família dele vai morar em Novo Hamburgo, se transfere para Novo Hamburgo. Enfim, o Scheffel faz toda uma trajetória artística, primeiro no Rio Grande do Sul, no Instituto de Belas Artes e na Escola Técnica Parobé, isso é década de 1930, depois 30, 40, depois a década de 50, Scheffel passa no Rio de Janeiro, participando dos Salões Nacionais de Belas Artes, né, onde em 58 ele recebe o prêmio de viagem ao estrangeiro, que era um valor bastante alto para o artista conhecer outros países, conhecer outros artistas, enfim. O Scheffel acaba ficando na Itália, ele passa os próximos, todos, até o final da vida, né, mas principalmente naquele momento ele está em Florença, vive em Florença, depois, a partir de 74, ele fica entre Brasil e Itália. Mas por que o Scheffel nisso? O Scheffel então, é convidado, né, dentro desses festejos, para uma grande exposição retrospectiva, que acontece nos pavilhões da FENAC, no espaço cedido pelo Grupo Strasburger, que era uma grande empresa calçadista de Campo Bom. E esse espaço ele é o espaço mais visitado dessa feira, né? Então, surge a ideia de se criar um museu específico, um museu para o Scheffel, para reunir a obra do Scheffel, né? E isso acontece, então, esse convênio com a Prefeitura de Novo Hamburgo acontece ali a partir de 74, e entre 76 e 78 é restaurado um prédio em Hamburgo Velho. A escolha desse prédio, na minha opinião, ele é o marco inicial da preservação do patrimônio histórico na nossa região. Então, não se tem notícia de outra ação dessa envergadura naquele momento. No Rio Grande do Sul, que estava sendo restaurado naquela época, ali já se estava iniciando a restauração, era o Teatro São Pedro, que foi inaugurado em 84. Buenas. O Scheffel, então, faz esse convênio, esse acordo com a Prefeitura de Novo Hamburgo, e é dada a ele a oportunidade de ou pedir um prédio novo, que fosse especificamente construído para servir de museu, ou o restauro de algum prédio. E o Scheffel então, raciocinou muito, ele primeiro pensou também na cidade de Campo Bom, que é a cidade onde ele nasceu em 1927, então até foi cogitado o clube, que hoje é o Clube 15 de Novembro, né? Que na época era a Sociedade Concórdia, onde o avô do Scheffel foi econômico, enfim, não vingou. São Leopoldo também entrou na busca desse museu para o artista Scheffel, era o berço da imigração alemã, enfim, da colonização alemã, mas Scheffel escolhe um prédio em Hamburgo Velho, até para salvar esse prédio. O prédio onde hoje está a Fundação Scheffel era um prédio já muito deteriorado, parte do telhado já havia desabado, e aí o Scheffel une o lado afetivo. Ele estudou naquele prédio na infância, porque aquele prédio serviu, entre inúmeros outros usos, ele também serviu como escola. Então o Scheffel ele foi alfabetizado naquele prédio, então tinha essa pegada sentimental, mas também de ordem prática, era para salvar aquele imóvel. Novo Hamburgo, naquele momento, não tinha nenhum outro prédio que tivesse passado por algum processo aí de restauro ou de requalificação. Então, aquele foi o primeiro. Durante o restauro do prédio, o Scheffel percebe que a casa ao lado, que era uma casa na técnica em Chaimel, Casa Schmidt-Presser, onde hoje é o Museu Comunitário Casa Schmidt-Presser, estava sendo demolido. Então, ele sem ter nem muito conhecimento do que significava aquilo. Mas o pânico do Scheffel sempre era ter um edifício em algum lugar de algum prédio, né? Então, ele imaginou logo que teria um prédio ao lado do museu, ele ficou muito incomodado com aquilo, enfim, e ele disse, não, eu
desisto do museu se essa casa for demolida. Não se tinha nenhuma pesquisa sobre a casa, nada. Era uma casa em ruínas também. Bom, o Scheffel consegue, então, sustar essa obra. Esse prédio era do grupo Paquetá. E, na verdade, não era para construir um edifício, era para fazer uma rua que daria acesso ao que hoje é o Parcão, em Novo Hamburgo, que é uma área de 54 hectares, que é o lote do imigrante João Pedro Schmidt, que era o dono dessa casa. O Scheffel não sabia nada, foi uma coisa de instinto mesmo. Então, ele consegue bloquear a demolição da casa e, com isso, tem outros muitos desdobramentos em Hamburgo Velho. E eu morava em Hamburgo Velho, eu passei a minha infância em Hamburgo Velho e comecei a acompanhar aquela história toda, ali com 13, 14 anos, a luta do Scheffel pela preservação. E o Scheffel não estava sozinho. Além do apoio de pessoas da comunidade, o Scheffel estava com uma outra figura muito importante ao lado dele, que é a historiadora Ângela Teresa Asperp. Então, ele e a Ângela fizeram uma verdadeira revolução na cidade. Nas questões de patrimônio histórico, acho que foram os pioneiros na região até, e tiveram uma grande influência em toda a região. E aí entram pessoas de Dois Irmãos também, ali na década de 80, a professora Clarice Arendt, de saudosíssima lembrança, uma querida amiga, tinha sido aluna da professora Ângela Asperp. E ela e a Vera, em Dois Irmãos, a Márcia, a tia Líria, enfim, iniciaram toda a movimentação para salvar esse prédio, para conseguir o tombamento desse prédio, né? Então, isso vocês já devem ter falado, isso é o marco inicial em Dois Irmãos, né? Bom, eu começo a minha história na Fundação Scheffel, aos 16 anos de idade, trabalhando na casa, né, como auxiliar de arquivista. Tiveram que criar um cargo lá para me colocar, porque eu já tinha um interesse muito grande por patrimônio histórico, por objetos, né, antigos também. Eu já tinha na minha casa um pequeno museu, e fui muito estimulado pelo Scheffel e pela Ângela. E eu tenho uma das memórias assim mais nítidas, quando eu conheci esse prédio, foi durante um passeio que eu estava fazendo com a Ângela e com o Scheffel, num domingo à tarde, e eu pude andar na volta da igreja, espiar pela porta, enfim. Então, foi meu primeiro contato, né, com o patrimônio histórico da cidade de Dois Irmãos, que é a cidade também dos meus antepassados. Então, isso posto é o meu primeiro contato com a cidade. Depois, em 1989, eu, muito cara de pau, vim conversar com o prefeito, na verdade com o vice-prefeito, recém-eleito, Renato Dexheimer, porque eu vim participar aqui em Dois Irmãos, eu tenho primas que moram aqui, então eu vim para um baile do colono aqui em Dois Irmãos, e acabou que deu um temporal, faltou luz, o baile nem saiu, só que no outro dia nós ficamos aqui no centro, tomando chimarrão, em frente à antiga biblioteca pública, que ainda existia essa antiga intendência, né? E que hoje nós temos uma réplica no parque. Ficamos ali papeando, tomando chimarrão, gurizada, né? Menos de 20 anos. Né? Não, já tinha 20, tinha de 19 para 20, 20 anos. Bom, passamos pelo Museu Histórico, que era um prédio que havia sido inaugurado, mas o museu não estava instalado. Então, eu vi aquele prédio, enfim, e vim me oferecer para trabalhar como voluntário, caso o museu fosse aberto, porque eu já me achava com muita experiência por estar trabalhando na Fundação Scheffel, né? Então, fui muito cara de pau. Fui muito bem recebido pelo vice-prefeito Renato, que ficou muito interessado naquele gurizão ali, falando em patrimônio, falando em museu, se dizendo disponível para ajudar Dois Irmãos, né? Se fosse hoje, eu acho que a gente nem atendia mais, a gente ia pedir para algum assessor atender, enfim, mas fui muito bem atendido. E, ok, aquela reunião não deu em nada, deu que eu pude visitar esse prédio com a tia Líria, que participou da reunião, então ela me trouxe aqui para ver o prédio.
E eu me lembro que, na época, eu já logo disse, esse prédio daria um belo centro cultural. Aí a tia Líria, ela me retrucou, de uma forma generosa, uma querida amiga, disse, não, isso tem que voltar a ser uma igreja. Eu disse, tá, ok, então, melhor ainda, voltar a ser uma igreja. Alguns meses depois, 2, 3 meses depois, eu acompanhei pela imprensa, o museu havia sido inaugurado, então foi uma das primeiras obras que a administração pública fez, foi inaugurar o museu. O prédio já havia sido inaugurado, então foi inaugurado o museu, assim, propriamente dito, o museu instituição, né? E, ok, achei legal, que bom que foi feito e tal. Alguns meses depois, eu fui convidado pelo vice-prefeito, novamente, para uma reunião, me convidando para trabalhar no museu. Então, foi, acho que, nos primeiros 2, 3 meses da existência do museu, porque a pessoa que estava no museu, o marido foi transferido, a Marlise, e, enfim, eles precisavam de alguém para o museu. Então, eu fiquei por um período curto, trabalhando finais de semana no Museu de Dois Irmãos e durante a semana em Novo Hamburgo. Então, foi aí um período breve, tal, até que eu fui convidado, finalmente, para trabalhar na prefeitura de Dois Irmãos, né? E era início de tudo, nós não tínhamos nem o departamento de cultura da prefeitura. Eu fui contratado e logo foi criado o departamento. E tinha 21 anos na época, recém-completados, e eu tive que fazer, inclusive, o organograma desse departamento, né, que eu não sabia nem direito o que era um organograma, quando você tem 21 anos e há 30 e poucos anos atrás. Eu pesquisei, fiz o organograma, e foi muito interessante, que nós já colocamos no organograma. A doutora Larissa Engelmann era a procuradora do município, e nós colocamos junto, nesse organograma, o Departamento de Patrimônio Histórico. Então, foi dali que surgiu essa coisa de dar uma face institucional para as questões de patrimônio em Dois Irmãos. Claro que a primeira coisa pensada para esse departamento era justamente a aquisição desse prédio, restauro desse prédio. Então, essa visão não era tão ampla como é hoje, né? Então, era a igreja, o foco era a igreja matriz, que tinha virado aí um depósito de coisas e de bens inservíveis, né? Não da prefeitura, mas da própria paróquia, né? Então, ok, foi criado o Departamento de Patrimônio Histórico. E aí o que se faz? Aí nós tivemos a sorte também de ter, naquela época, uma revisão do plano diretor, né, ou um novo plano diretor até, eu não lembro exatamente, e foi contratada a arquiteta Marlene Goetz para coordenar esse plano diretor, e foi feito um convênio com a Metroplan, que dava as orientações, e a arquiteta Ana Scherer, de São Leopoldo, também fez uma consultoria, né? Então, foi um plano diretor muito bem elaborado para a época, e a Metroplan sugeriu, dentro desse pacote, desse plano diretor, um zoneamento de interesse cultural. Então, foi feito um pequeno inventário dos bens de maior relevância, né? E esse, com certeza, é o embrião dessa coisa toda, que faz Dois Irmãos hoje ser referência em toda a nossa região, né? Então, o que aconteceu? Eu trago, nas minhas memórias, todo o trabalho da Ângela Sperp e do Ernesto Federico Scheffel em Hamburgo Velho. E confesso que lá as coisas sempre foram muito complicadas. Novo Hamburgo tem muito patrimônio até hoje, tinha muito mais naquela época, com uma cidade com muito dinheiro, um grande desenvolvimento econômico, e a construção civil bombando, né? Então, a coisa lá sempre foi muito difícil, e hoje ainda é. Aqui em Dois Irmãos, ainda com o seu aspecto comunitário, que ainda preserva, as coisas sempre foram não tão fáceis assim também, porque nós tratamos da propriedade alheia, na verdade, quando se preserva patrimônio histórico. Isso precisa ser uma coisa muito bem acordada.
o patrimônio tombado, inventariado, ele precisa ter uma utilidade na cidade. E Dois Irmãos encontrou no desenvolvimento turístico a utilidade para esse patrimônio. É por isso que as coisas aqui deram certo e dão certo. Bom, aí lá no início dos anos 90, então, nós conseguimos, 92, era comprar a igreja. Em 1992, com grande apoio da secretária de Educação e Cultura, Hilária Arnold Kreutz, minha mestra na administração pública, nós conseguimos, enfim, após algumas lutas, aí, comprar a igreja, fazer uma permuta por áreas, né? E é interessante que, mesmo antes da igreja ser adquirida, nós já usávamos aqui o prédio já era usado para eventos. Primeiro, nós fizemos uma faxina no prédio, um mutirão de limpeza. Convidamos a comunidade para participar desse mutirão. Apareceram aí uma meia dúzia de pessoas, né? A própria secretária Hilária, eu, o Everton Fritz, a Janaína, filha da Hilária, pouquíssimas pessoas, mas nós fizemos um faxinão, retiramos todo o lixo, enfim, mas aquilo não era... Aquilo era algo simbólico, aquilo era para a gente tentar trazer a comunidade para dentro da igreja e para o nosso lado também, né? Que a ideia era, aí se criou uma ideia fixa na administração, que a igreja deveria ser um próprio do município, deveria ser um bem da prefeitura e que deveria ser restaurado para um outro uso que não era a igreja, né? Inicia por ali. Depois, em 90, nós organizamos uma feira do livro aqui na igreja. Acho que foi a primeira feira do livro, porque já tinha acontecido uma ou outra feira na cidade durante eventos, né? Mas não uma feira específica, só feira do livro. Então, essa foi a primeira feira do livro, foi organizada dentro desse prédio aqui, e deu muito certo. Eu lembro que, na época, não tinha livreiros, como tem hoje, que a gente chamava o livreiro, ele vinha, expunha. Não, a gente ia para Porto Alegre, nas editoras, pegava catálogo, tudo com Kombi. Olha, gente, o que eu fiz da quilometragem de Kombi em Dois Irmãos, acho que dá uma volta ao mundo, né? Sempre me sobrava a tal da Kombi, né? E é que também era uma prefeitura pequena, tinha pouquíssimos carros e tal. Então, quando a gente ia para Porto Alegre, não ia só o Ângelo, era mais umas 10 pessoas que iam resolver outras coisas. Final da tarde, eu recolhia todo mundo e trazia de volta. Então, nós íamos nas editoras, buscávamos os catálogos, voltava para Dois Irmãos, ficava com as meninas da biblioteca, com a Salete, com a Irma. A gente escolhia os títulos todos, fazia o pedido, ia para Porto Alegre, trazia os livros e aí comercializava os livros na feira. Essa era a sistemática de uma feira do livro na década de 1990, na segunda metade do século passado. E deu muito certo essa feira do livro aqui, tanto que o pessoal de Porto Alegre, lá das editoras, mas é muito livro, vocês são uma cidade pequena, não vai vender isso tudo e tal. Eu disse, não, mas tem público. E foi uma grata surpresa, porque durante a feira, que aconteceu uns 10 dias, nós tivemos que buscar mais livros em Porto Alegre. Então, foi uma feira do livro, nós iniciamos as feiras do livro em Dois Irmãos, assim, com um retumbante sucesso, guardadas as proporções, né? E isso foi muito importante, a gente usar esse espaço, mostrar que esse espaço poderia ter uma finalidade cultural. Depois, então, lá em 95, é comprada a igreja, é permutada a igreja, né? E eu tenho assim uns flashes assim muito interessantes. O prefeito da época era o Arnildo Malman, um grande prefeito, uma pessoa, mas uma pessoa muito, não era austero no mau sentido, mas era uma pessoa séria e tal, mas ele dava resposta, era sim ou era não, e aquilo valia, não se tinha meio termo com o prefeito Malman.
E nós tivemos uma polêmica muito grande quando saiu finalmente o negócio, que foi uma negociação bastante complexa entre a mitra diocesana, a paróquia de Dois Irmãos e a prefeitura. Então, o dia que finalmente vamos assinar a escritura, né? Então, opa, coisa boa. Aí o prefeito e a dona Larissa foram até o cartório com o pessoal da mitra, enfim, e porque sempre tinha aquela coisa, uma hora o pároco queria a venda, outra hora o bispo não queria, aí depois o prefeito não achava bom o negócio. Então, foram ali uns de 89 até 95, levou essa dança e contradança. Então, finalmente, em 95, vem a coisa toda e acontece o negócio. Só que aí eu fiquei muito inseguro também na época da aquisição da igreja, dessa permuta, porque a área dos fundos não estava incluída. Então, eu disse, prefeito, não dá para a gente abrir mão da área dos fundos, né? A gente vai perder a vista da igreja nova, se for construído ali, é um lugar para eventos e tal. Aí o prefeito Malman disse assim, eu vou comprar a área, eu vou desapropriar a área. E aí eu lembro que eu questionei, mas isso vai ser possível? Ele disse assim, guri, eu tenho palavra, tu estás duvidando da minha palavra? Eu disse, não, prefeito, tudo bem. Aí uma hora depois volta o prefeito e isso é um momento simbólico para mim. Ele pega a chave da igreja, uma chave antiga, enferrujada, e larga na minha mesa. Está aqui a tua igreja agora, tipo assim, te vira agora em diante, tu vais ter que tocar isso. E foi muito interessante que, antes mesmo do prédio ser nosso, ser da prefeitura, nós já tínhamos feito um projeto. Durante a Feira do Livro, aqui, eu recebi a arquiteta Ana Meira, que mais tarde foi superintendente do IFAM no Rio Grande do Sul, e a arquiteta Cristina Hofer, que também era do IFAM, que hoje está na Alemanha. E as duas sentaram aqui no final da feira, eu peguei no Stoffel cuca, Coca-Cola e manteiga, e nós comemos aqui o lanche, e foi feito um projeto para o PRONAC, né, que era, acho que era Fundo Nacional de Cultura, o nome disso, para justamente pedir recursos já para o telhado da igreja e para algumas benfeitorias. Esse recurso chegou alguns anos depois, mas foi o primeiro recurso que veio realmente para restaurar esse prédio, né? E, paralelo a toda essa movimentação com a matriz, que já estava iniciando e tal, nós tínhamos o Museu Histórico, né? E o Museu Histórico era realmente o nosso quartel-general para trabalhar as questões de patrimônio, história na cidade. Então, logo após a minha chegada a Dois Irmãos, também, aí através de concurso, veio a Tânia Luiza Becker, que foi uma grande parceira em tudo que eu fiz no período que eu estive em Dois Irmãos, nos 2 períodos que eu estive em Dois Irmãos. Então, museu funcionando a mil, exposições temporárias, a cidade se sentindo identificada no museu também. Então, foi um momento muito rico, né? E nós fomos construindo aí uma consciência, né? Eu digo nós, a Prefeitura Municipal de Dois Irmãos. Então, nós tentamos segurar ao máximo demolições que foram impedidas, poucas a gente não conseguiu segurar. Então, também tinha a Marlene Goetz no setor de engenharia, era esse o nome, né? E os prefeitos, né, de todos esses anos, né, aí vem o prefeito Renato Dexheimer, Arnildo Malman, Juarez Stein, que é o principal culpado de tudo. Então, Dois Irmãos teve a sorte de ter bons prefeitos que também tiveram um olhar muito diferenciado sobre essas questões de patrimônio histórico. Depois, eu acabei saindo de Dois Irmãos e, em 96, fui trabalhar na FGTAS, que era do governo estadual. Mas esse período ali de 89 a 96 se fez muito na cidade, né?
se fez muita conscientização, se trabalhou muito questões de patrimônio. Nesse momento, a professora Ângela Asperp, que sempre circulou muito por aqui também, durante esses anos que eu trabalhei aqui, a professora Ângela Asperp, ela estava reitora da Fevale. Então, muita gente que veio para ter convênios com a Fevale, enfim, acabava vindo para Dois Irmãos. E aí tiveram figuras muito importantes. A professora museóloga, aliás, doutora Maria de Lourdes Parreira Horta, que foi por muitos anos diretora do Museu Imperial de Petrópolis, e também foi presidente do Conselho Internacional de Museus. Ela passou várias vezes por Dois Irmãos, e sempre encantada com o nosso trabalho aqui, que a gente ficava loqueando em tudo. Já ali no início dos anos 90, nós criamos um pequeno roteiro para onde eram levados os nossos visitantes, né? Então, saía do museu, passava pela igreja, passava pelo Moinho Collet, Serraria Becker, e finalizava sempre no Feiten, no Alambique Feiten, que aí todo mundo saía meio tontinho de lá, então era uma coisa muito legal. E sempre aquele espírito comunitário, as pessoas sempre acolheram bem essas ideias, e eu sempre me senti muito acolhido em Dois Irmãos. Então, ali, de 89 até 92, o museu era o nosso... 96 era o nosso quartel-general. E aqui na igreja já eram feitos pequenos eventos de música, concertos, enfim. E aí também entra a professora Vera Rausch, que veio para tocar tudo, sempre com a Clarice Arendt por perto também. Bom, o que mais eu posso me lembrar desse momento? Então, também essas pessoas que tiveram aí, essas grandes personalidades aí da museologia e da arquitetura do Brasil, nós tivemos a Maria de Lourdes Parreira Horta, tivemos o Hugues de Varine, que é um museólogo francês, importantíssimo. Qualquer livro sobre museologia, sobre ecomuseu, sobre história nas cidades, o Hugues de Varine, ele é verbete em todos, né? Ele está sempre na bibliografia, né? Então é um grande estudioso do tema, que está muito idoso agora, que quando passou por Dois Irmãos, ele nos mandou uma consultoria da França. Então, eu fiquei encantado, ele mandou um texto de umas 10 páginas, afirmando que nós estávamos no caminho certo, que esse roteiro que nós estávamos pensando em criar era perfeito e tal, que nós tínhamos todos os métodos para fazer disso um grande roteiro, né? Também, já que estamos falando sobre educação patrimonial, nós recebemos aqui também, ali nos anos 90, a arquiteta Evelina Grunberg, que também era do Museu Imperial, e que foi a pessoa que primeiro trabalhou as questões de educação patrimonial dentro de museus, né? Essa ideia vem dela e da doutora Maria de Lourdes Parreira Horta, mas a Evelina virou referência nacional nas questões de educação patrimonial. Tivemos outras pessoas importantes, como o presidente pode-se dizer, do setor de patrimônio histórico alemão, que era o Dr. Gieshoff, que esteve aqui. Depois o Manfred Gerner passou aqui várias vezes, que é o arquiteto mais renomado, estudioso de estruturas de madeira, né, Jorge? Em madeira. Então, passaram pela cidade realmente grandes personalidades e que contribuíram também com o nosso trabalho, com as nossas buscas, né? Depois eu saí de Dois Irmãos, em 96, fui trabalhar no Estado, e aí ficou tudo na mão da Tânia Becker, que está aqui, que já trabalhava ao meu lado. Nós não tínhamos uma relação hierárquica, nós trabalhávamos juntos em todas as questões, né? A Tânia mais vinculada ao museu, eu na diretoria de cultura, mas o trabalho foi junto.
E aí também, inicia em 95, né? Eu estava planejando trabalhar no Estado, eu já havia recebido um convite, então eu quis ter a certeza, não que eu não confiasse na municipalidade, mas eu percebia que, como em Hamburgo Velho estava dando certo a Associação de Amigos de Hamburgo Velho, né, que foi responsável pela restauração da Casa Schmidt-Presser e tal, então, esse formato aí de uma associação da comunidade, eu achava... E aí, volto a dizer, era em diálogos com a Vera, com a Tânia, era importante ter mais essa ferramenta, não como um fiscalizador de atos da prefeitura, mas como uma força de apoio a tudo isso, né? E é assim que a coisa realmente se desenvolveu. No início, não era especificamente para a matriz, né, Vera? Era uma associação de amigos do patrimônio histórico da cidade. A gente já estava com grandes ambições, que era de restaurar tudo. A ideia era restaurar um prédio, encaminhar o restauro, depois outro, e aí deveria seguir assim. Essa coisa era um pouco, como é que eu posso dizer, ela era um pouco imaterial demais, assim. Então, nós passamos muitas vezes no museu, final de tarde, conversando, dialogando e vendo como criar essa associação. As pessoas que deveriam participar, como seria encaminhado e tal. Mas sempre com a ideia de dar apoio às associações que a prefeitura já desenvolvia. Nunca era contra a prefeitura, não, era para trabalhar junto, né? Que é uma característica da cidade de Dois Irmãos. Dois Irmãos ainda hoje é uma comunidade, ao contrário de Novo Hamburgo, que hoje, infelizmente, ela já perdeu muito esse espírito comunitário. Então, saí de Dois Irmãos em 96, a associação criada em 95, já estava ao lado da prefeitura na grande obra de restauração dessa igreja, né? Então, isso aqui, como em Novo Hamburgo, a Fundação Scheffel foi o marco inicial, aqui em Dois Irmãos a gente pode afirmar que foi a igreja matriz. Claro que o museu já tinha sido restaurado, requalificado, pode-se dizer assim. Mas aqui, realmente, aqui era um ponto muito importante, né, de grande visibilidade, né, e com um empenho muito grande, né, que precisava realmente de muita força, muito recurso, né. Então, a associação com a prefeitura, com a iniciativa privada, conseguiram salvar esse espaço e tornar esse espaço útil, necessário para a cidade de Dois Irmãos, né. Então, retorno a Dois Irmãos no ano de 2000, a convite do prefeito Juarez Stein, e aí, com mais gana ainda, e com a estrutura já muito bem montada na cidade, e aí nós iniciamos a ideia de ter uma lei de tombamento. Dois Irmãos precisava dessa ferramenta para conseguir garantir a permanência de imóveis. A cidade estava desenvolvendo muito rápido, crescendo muito rápido, e por sensibilidade do prefeito Juarez, que nós iniciamos esse trabalho da lei de tombamento, que não é uma coisa fácil de se fazer, não é uma coisa fácil de se impor na cidade isso, né? A primeira coisa que se fez, então, foi... Eu fui ao IFAM, em Porto Alegre, fui recebido no IFAM, eu fui atrás de um modelo de legislação de tombamento. Aí um senhor lá me atendeu, um arquiteto, ele disse, estou aqui, mas eu acho que tu não vai conseguir fazer isso, é uma coisa muito complexa, uma lei de tombamento numa cidade e tal. Eu disse, vamos tentar, né? E eu passei discutindo essa legislação com a doutora Marta Kirsch, que era a procuradora do município na época. O prefeito Juarez me liberou para tratar com ela esses assuntos, né? E a doutora Marta, ela não é fácil de dobrar, né? Ela tem opinião muito certeira sobre as coisas. E aí nós acho que passamos mais de um ano discutindo, vendo cortes. Ela dizia, não, essa lei não vai passar,
é muito rigorosa, quem sabe a gente facilita um pouco aqui ou lá e tal, e nós ficamos em cima. Então, a doutora Marta, a sala dela era ao lado da minha, então ela me ligava, assim, tenho 20 minutos para discutir a lei. Tocava para lá, ficávamos mexendo na lei. Isso foi um longo período, até que, finalmente, a lei estava pronta. E aí ficou mais um período sem ser enviada para a Câmara, até que o prefeito resolveu, então, enviar para a Câmara. E, para nossa surpresa, confesso, prefeito, nós tínhamos deixado ali alguns jabutizinhos assim, mais fortes para a gente poder negociar, porque sempre parte para uma negociação uma lei como essa. E, para minha surpresa, não. A lei passou na íntegra e logo foi sancionada pelo prefeito, e aí disse, bom, temos a lei. O prefeito, novamente, agora vamos ver prédios que devem ser mantidos, que devem ser tombados. E aí eu acho que foi uma coisa, eu não lembro se tem aqui na região outro caso assim. Nós temos várias cidades que têm o seu inventário de patrimônio, enfim. Nós também temos o inventário que está ligado ao plano diretor, mas a lei de tombamento nós conseguimos tombar 21 imóveis num único decreto, né? Isso é uma coisa que realmente me orgulha e me honra muito ter estado em Dois Irmãos nesse momento, prefeito, porque, com certeza, isso vai ficar para a história. O prefeito assinou o decreto de tombamento, ele não sabia, o dia era 21 de janeiro, que era o dia do meu aniversário, então eu me dei esse pequeno presente também, prefeito. Mas é uma lei que, como todas, elas precisam ser revistas com o tempo, porque a cidade muda, as pessoas mudam, enfim, isso é um eterno aprendizado, uma legislação assim. E nós conseguimos também, junto à lei, criar o Fundo do Patrimônio Histórico, né, um fundo para obras emergenciais, enfim, e o Conselho de Patrimônio Histórico, que também a primeira nominata foi, enfim, nomeada, né, porque isso é um dispositivo da própria lei. E depois, num segundo momento, então, as entidades elegeram a diretoria, né? Então, eu fui presidente desse conselho, eu acho que ao todo 10 ou 12 anos, né? Mas, assim, sempre com muito diálogo, nós sempre buscamos realmente dialogar a exaustão. Cada caso é um caso, sempre foi tratado assim, e sempre pessoas muito bem intencionadas nesse conselho, né? E a prefeitura sempre acatando, assim, sempre também ponderando certas situações, mas deixando que o conselho, que é a representação da sociedade civil, tratasse desses assuntos, né? Então, acho que Dois Irmãos tem uma longa caminhada ainda pela frente, uma cidade que está desenvolvendo muito rápido, né? Mas nós temos essa grande ferramenta que é a lei de tombamento na cidade de Dois Irmãos. Como me disse um dia a nossa querida arquiteta Ana Meira, do IFAM, a lei de tombamento ela não é o remédio para todos os males, mas ela ajuda um bocado quando a gente se depara com alguma situação que não pode acontecer, para não ter reflexos negativos aí no futuro, né? Então, Dois Irmãos hoje já tem mais de 21 imóveis tombados, e o principal disso tudo é que Dois Irmãos, a municipalidade, ela deu o exemplo, né? Não é como dizer assim, vocês vão tombar o que é patrimônio alheio e não estão fazendo nada pelo patrimônio. Isso aqui em Dois Irmãos foi justamente o contrário, o oposto. A prefeitura adquiriu esse prédio, com a associação restaurou esse prédio, manteve o museu histórico num outro prédio também histórico, e agora, há pouco, adquiriu o Moinho Collet, que é um grande projeto, e que com certeza é um projeto que vai fazer muita diferença
para a cidade, seja na cultura, no turismo e no bem-estar social, principalmente, né? Então, acho que era isso. Muito obrigado e espero ter esclarecido algumas coisas dessa grande jornada aí que eu tenho muito orgulho de ter percorrido aqui em Dois Irmãos. Então, muito obrigado. Eu convido, então, a Ângela a permanecer aqui conosco e convido a professora Tânia Becker, então, que é a nossa segunda palestrante do dia. Tânia é professora de História engajada em ações comunitárias de memória e patrimônio. Entre os anos de 1990 e 2000, foi assistente e depois coordenadora do Museu Municipal de Dois Irmãos, integrante da Associação de Amigos Antiga Matriz e do Conselho de Patrimônio Cultural. Entre os anos de 2004 e 2008, foi chefe do Departamento de Cultura de Dois Irmãos. Atua em sala de aula desde 2009 e, a partir de 2022, passou a atuar como presbítera da IESLB. Então, muito obrigado, Tânia, pela sua presença. Vamos continuar conhecendo um pouco dessa história agora com a fala da professora Tânia. Boa noite a todos. Bem, assim como o Jorge me apresentou ali, então, eu comecei como uma assistente, né? E eu realmente, quando comecei, não tinha conhecimento técnico de atividade em museu, nem de patrimônio, então eu fui aprendendo ao longo da jornada, né? Meu grande mestre foi o Ângelo, que está ali, que tenho muito orgulho de ter aprendido tudo com ele. E a minha atuação junto a essa atividade do patrimônio histórico se deu muito realmente junto ao museu da cidade. Foi ali que eu comecei a trabalhar no ano de 1989. Eu não morava aqui, morava em Mororeuter, e trabalhava em casa com a família, enfim, assim, na lavoura, né? E com o tempo eu fiz concurso, depois de terminar o ensino médio, e aí então eu acabei sendo concursada como assistente de administração. E, para minha surpresa, quando eu cheguei, o senhor Renato Dexheimer me levou até o Museu da Cidade, dizendo que é ali que eu deveria trabalhar. E aí eu fiquei feliz, com certeza, e ali então começou a minha caminhada nesse processo de estar ligada ao patrimônio cultural da cidade. Aí eu tive que começar a aprender tudo, né? Não sabia nada de como se manuseia o acervo, de como se organiza um acervo, de como se faz pesquisa, de como se organizam exposições. Então, foi todo um aprendizado. Não demorou muito para eu conhecer o Ângelo, que já trabalhava na cidade, e a gente, como ele disse, foi trabalhando em parceria, então, fazendo tudo junto. Sempre eu mais ouvindo e ele mais dando as dicas de por onde caminhar, né? Aqui eu coloquei para vocês como está o museu agora, que está em obras de restauro, né, para melhorias internas, para mais acessibilidade. E, vamos ver se eu vou saber lidar com isso aqui. Para cá? Isso. E a gente, então, por enquanto, não pode visitá-lo, né? Se vocês acompanham a página da Prefeitura no Instagram, vão ver que está acontecendo uma grande transformação dentro dele, né? Tanto na parte da estrutura do imóvel em si, como a parte do terreno e tudo que está sendo feito atrás, tá? E ali, então, assim é como ele era quando eu comecei a trabalhar, no ano de 89. Muito bem estruturado, eu o imaginava bem estruturado e eu o entendia assim, bem estruturado, né? E ele era feito de vários espaços, porque era uma casa, conhecido como a Casa Killing, lá da primeira metade do século XIX, e ela foi recuperada, né, requalificada, como o Ângelo já falou, pelo nosso saudoso Flávio Scholes e uma equipe de pessoas que sabiam trabalhar com recuperação de casas, aqui de Dois Irmãos e Mororeuter, mas ela manteve essa sua estrutura de casa. Então, ela tinha quartos, tinha sótão, tinha cozinha, né? Teve algumas modificações da cozinha que eram nos fundos, separada, mas que foi instalada dentro. Mas ela era uma casa, basicamente. E assim a gente foi, então, reunindo o acervo para poder organizar as exposições. Eu não fui a primeira funcionária, teve outros funcionários antes de mim. E a que mais me recordo foi a Marlise Ranft, que trabalhava ali antes de mim, né? E que depois ela acabou tomando outro destino, e então eu comecei a trabalhar ali. E, bom, então a gente iria, como a gente tinha que fazer para ter acervo, né? A gente, então, se deslocava às localidades onde a gente sabia que haviam famílias que poderiam doar acervo. Tínhamos um Fusca, isso. E com esse Fusca a gente, então, não sei se existe ainda esse carro, se deslocava para o interior, vários interiores, tanto porque Dois Irmãos ainda abrangia
Mororeuter e o interior lá para cima, né? E a gente, então, se deslocava para esses locais, ou para o interior aqui de Dois Irmãos, e íamos recolhendo material e montando exposições. E aprendendo, então, né, nesse processo, como que a gente tem que fazer para que a exposição seja atrativa, para que ela cumpra uma função de que aquele objeto não seja só para ser visto, o turista chega e vai embora, né? Então, eu tive que aprender a fazer essa pesquisa de como eu enquadro esse objeto numa exposição, como é que eu posso aproveitar ele para as escolas. Então, foi se construindo esse outro lado de que a gente tem que dialogar com a comunidade, tanto a comunidade pessoas de toda a cidade, como a comunidade escolar. E eu sempre gostei do que eu estava fazendo, estava bem empolgada, assim, o primeiro trabalho, né? Então, eu fazia muito com o coração mesmo, assim, né? Com boa vontade e com o coração, né? E aí, então, a gente foi começando a fazer uma atividade em escolas. Então, eu me dispus a ir para as escolas para falar sobre a história da cidade. Aí fomos montando material audiovisual para levar junto, né? Material impresso, às vezes eu levava coisas do acervo junto para demonstrar para as crianças, né? E assim foi se fazendo essa proximidade entre o museu e as escolas. E as escolas responderam bem e foram também trazendo os alunos para visitas ali, para visitar o espaço, né? Aí aqui a gente tem o começo dos trabalhos. O começo dos trabalhos sempre era bem pesado, assim, né? Tudo tinha que ser organizado, limpo, higienizado e depois colocado em exposição. Então, muitas vezes, eu e o Ângelo encaramos essas situações assim, ou aqui na igreja também, né? A própria igreja também, quando ela... Eu não peguei toda a fala do Ângelo, mas ele deve ter falado que o início foi bem difícil, né? A forma como a gente encontrou o prédio, né? Então, os começos sempre eram assim. E a gente optou por fazer exposições, algumas permanentes e outras temporárias. Eu não consegui registros fotográficos de todas, e até vou dizer que eu não consigo, o Ângelo pode me ajudar a recordar de todas, porque agora eu já estou afastada desse trabalho há mais de 10 anos. Mas eu entrei em contato com a Bruna, que deve estar por aí em algum lugar sentadinha, e ela foi me emprestando o material do... Eles têm tudo... Tem uma boa parte de acervo de fotos num drive, né? Então, ela me conseguiu aqui, por exemplo, dessa exposição de acervo desta própria igreja, que tinha muito material guardado, que agora deve ser o acervo memória, né? Espaço de memória ali em cima. Boa parte disso deve estar ali. Então, eram objetos pertencentes à Igreja Católica, que a gente fez essa exposição do Te Deum Laudamus. E ali vocês veem que o local está todo como se fosse uma parede branca. É um museu que foi todo revestido com TNT para ficar branquinho. E depois, então, a gente fez essa exposição. Depois também tivemos essa exposição aqui, que para mim foi bem marcante até, porque no ano passado foi recuperado um material que eu nem sabia mais que existia, que era a exposição sobre o calçado, o couro e a sua história, né? Dois Irmãos têm uma trajetória de muitas pessoas ligadas ao ramo calçadista, que foram crescendo de uma sapataria para uma pequena empresa familiar para uma grande empresa, e hoje empresas de exportação, né? E então, o que é que eu fiz? Eu tive a ideia de conversar com as pessoas que eu sabia que eram entre os fundadores ou herdeiros dos fundadores da indústria do calçado. Então, eu entrei em contato, a Vera Rausch, que está sentada aqui na minha frente, também me apoiou muito nessa ideia e foi uma grande incentivadora desse trabalho, além do Ângelo. Nós começamos a conversar e fazer entrevistas com essas pessoas, né? Que eram o seu Herberto Kunzler, o Benjamin Motisca, o seu João Arlindo Wirth, e outros que agora não me recordo, o Paulo Feldens. Fomos buscando pessoas que eram ligadas à indústria do calçado na cidade, né? E eles nos deram muita informação. E aí essa informação foi sendo organizada em painéis, ó. Muitos desses painéis com o relato das entrevistas de cada pessoa. E depois o acervo, a gente não conseguiu muito acervo, porque, em geral, eu acredito que o pessoal que trabalha nas indústrias, e são os proprietários das indústrias, nem sempre tem como guardar o acervo de objetos antigos, porque eles vão sempre atualizando para que a produção seja mais rápida, né? Então, a gente foi procurando acervo em outros locais. Então, a gente conseguiu de uma sapataria de São José do Herval, do seu Kilp, que nos emprestou a máquina e muito material também que está ali, formas, né? Enfim,
ferramentas. Depois também seu Paulo Feulens nos emprestou material. E a gente foi montando, então, o acervo da exposição para que as pessoas pudessem saber como é que foi esse início, né? Como é que foi o produzir calçado lá no começo das indústrias calçadistas de Dois Irmãos. E ela deu bastante certo, essa exposição. Tanto que ela era para ser uma exposição que ficaria ali e acabou depois sendo organizada para viajar para outras cidades do Rio Grande do Sul. A gente fazia parte de uma organização que deve existir até agora, que é a 2ª região museológica do Estado. E a cada mês ou a cada 2 meses tinha uma reunião em outros lugares, em outras cidades, e a gente então propôs isso e acabamos sendo convidados a levar a exposição para fora da cidade. E também uma outra exposição que ainda hoje existe lá, que era a exposição do armazém de secos e molhados. Mas aqui a gente tem, ainda dessa do couro e do calçado, quando teve a entrevista com os antigos proprietários ou fundadores de empresas, né, eles se dispuseram a vir lá e conversar com a gente. Era na véspera de uma festa de museu. Primeiro todos vieram sozinhos, depois eles vieram todos juntos, né? E quando vieram todos juntos, eles entraram ali na exposição e passaram a usar os objetos e demonstrar, isso se usa assim, isso serve para isso, serve para aquilo, né? Então ali a gente tem o seu Paulo Feulens e o Benjamin Motisca, usando as ferramentas ali e fazendo a demonstração, né? E esse que está à direita é o que fez a doação da máquina para costura dos calçados, que é o Kilp, de São José do Herval. Depois nós fomos, então, não digo depois, foi mais ou menos simultâneo, assim, eu não me recordo com exatidão, mas a gente foi organizando próximo, no tempo histórico, também esta outra exposição, porque a do couro e calçado era no porão do museu, né? Tem o porão, tem o primeiro pavimento todo, com 1, 2, 3, 4, 5 peças, e tem o sótão, né? Então, ali a gente fez um armazém de secos e molhados, porque, vou mentir se eu dizer como, mas eu sei que nós chegamos até um antigo armazém dos Ribbenich, que ainda existe o prédio hoje, lá adiante, na rua Alberto Ribbenich, quando ele tem uma rótula assim, né? Tem o prédio antigo ali ainda. E eu e o Ângelo chegamos lá e, tirando as poeiras, as teias de aranha, encontramos muito material lá no sótão e dentro do estabelecimento. E aí a gente foi trazendo esse material. E aí a gente viu que poderia se montar uma exposição de um armazém de secos e molhados, que era muito comum nessa região aqui, né? E que também funcionou, deu certo e foi contando com o apoio de outras famílias que a gente visitou. Então, a família Rausch, a família Collet, são as que eu me lembrei. Vou pedir perdão para os que eu não estou recordando, mas essa exposição deu muito certo. Foi muito visitada. E também se tornou uma exposição que viajou pelo Rio Grande do Sul, para outras cidades. Aqui a gente tinha também, durante a permanência dela na sala principal do museu, também tinha outras exposições que estavam acontecendo junto com ela. Então, estas pessoas, acredito, Verinha, que eram conhecidas suas, né, era uma exposição de arte, foi organizada junto com a exposição do armazém. Aqui temos, então, as reuniões dos amigos da antiga matriz, eram parcerias, então, eu digo que seria uma parceria, mas acho que foi uma coisa espontânea e natural que foi acontecendo, porque depois que eu tinha conhecido o Ângelo, estava trabalhando lá, conheci a Vera, e nós fomos nos reunindo, e fomos conversando, e acabou surgindo esse germe da Associação de Amigos da Antiga Matriz, né? Então, as reuniões, no início, por muito tempo, eram lá, né? Aconteciam lá. E assim como o Ângelo falou, né? Diversas pessoas de diversos setores da cidade, alguns estão aqui na plateia com a gente, mas todas pessoas muito bem intencionadas, né? Em dar a sua colaboração para que essa ideia prosperasse, fosse crescendo e fosse progredindo, tá? São imagens de algum tempinho, tá? Não são todas imagens atuais. Aqui uma confraternização também de um certo período em que essas pessoas compunham a associação. Depois ali também eu acho importante destacar que nós tivemos uma parceria bem forte e muito importante com relação a contar a história da casa Killing, e isso a gente foi conseguindo conversando com as pessoas que eram descendentes dos que moravam ali por muito tempo, né?
a Casa Killing, então a família Killing foram os últimos moradores, mas antes deles teve Schaefer e, já não me recordo, Weinmann, Schaefer e Killing. E esta senhora que está bem à direita é a Edel, filha da dona Vale, que está sentadinha ali, que era filha de uma das moradoras. A que está ao lado dela é uma das moradoras, com a blusa preta e xadrez verde, né? É a dona Laura Dienstmann, Killing Dienstmann, e a filha da Laura. Então, essa parceria foi bastante importante, de nós podermos conversar com as pessoas e, através delas, ir conseguindo organizar essa história da casa com mais precisão, com mais informação, com mais dados, né? Aqui a gente também teve uma outra iniciativa que surgiu de ideias que a gente tinha, conversa com o Ângelo, conversa com a Vera, conversa com as pessoas que trabalham no museu, de uma outra porta que poderia se abrir para o museu se ele fosse um espaço de eventos culturais. E aí surgiu, então, a festa no museu. Museu não só para visitação de turismo, ou também não só para essa parte da educação, mas como um local de eventos da comunidade. E aí foram feitas várias festas no museu, acredito que umas 5 ou 6 edições, né? E a gente conseguia contar com a parceria, nesse caso, de quem tinha o patrimônio imaterial, né, que é o conhecimento de saber fazer. Então, ali estão as senhoras do grupo da terceira idade, que tem vários na cidade. Um deles se prontificou a participar, trouxeram o material, sabiam fazer, então estavam preparando cucas. E para fazer o preparo dessas cucas, né, tinha uma cozinha ali do lado de fora, no pátio, assim, uma cozinha mais de serviço, né? E tinha fornos de barro. Já tinha um e foram construídos mais 2. Então elas assavam ali, e vendiam para o público, assim, que frequentava a festa, né? E foi uma parceria que deu muito certo, para a felicidade delas e para a nossa também. Depois aqui a gente teve também a presença de algumas autoridades, entre elas está o vice-prefeito que vocês conhecem, né, o Sr. Juarez, o governador na época, seu Pedro Simon, e a dona Vale, que era muito presente sempre em cada evento que houvesse, ela procurava sempre estar presente ali, participando. O senhor recorda disso, Sr. Juarez? Recorda, né? E aqui, então, eu coloco a parte das escolas, né? Como eu comentei antes já, era um trabalho que me dava muito prazer, eu gostava muito de fazer isto, e a gente ficava muito feliz disso estar dando certo, né? Que havia essa reciprocidade, a gente ir para a escola e a escola querer vir ali, né? A Vera também, muitas vezes, pela escola que ela trabalhava, no caso aqui, as imagens que eu vou trazer são de escolas municipais, mas as escolas estaduais, lembro que a Vera trabalhou muitas vezes também lá, frequentavam o museu e faziam atividades assim as mais variadas. E aí o museu ele entra então como uma ferramenta para o patrimônio cultural, né? Para o estudo do patrimônio, quando o objeto ele não é apenas objeto por si para estar em exposição, né? Ele acaba sendo visto com os olhos de para o que ele servia, para o que ele serve agora, em que contexto que ele era usado, né? Como são essas casas? O que é uma arquitetura em Chaimel? Como era a utilização dessas casas, né? Então a gente vai fazendo essa coisa do patrimônio material e do imaterial, né? Que é aquela parte do conhecimento. Tudo aquilo que eu sei fazer, que eu sei ensinar para alguém, um costume, uma dança, uma festa, tudo isso, então, também é patrimônio, mesmo que não seja palpável, tocável, mas também é, né? Então, a gente tinha um prazer muito grande em receber as escolas, eles adoravam vir lá, o Ângelo tinha tido a ideia de que no armazém de secos e molhados precisava ter aqueles vidros redondinhos com balas, então sempre tinha as balas, era uma coisa que também eles gostavam muito, e de visitar, né? Visitar todas as dependências do museu e de depois fazer seus trabalhos. Então, dava muito certo. Aí a gente tem várias imagens de escolas, não vou lembrar todos pelos uniformes, mas sei que tinha Mário Sperb, Felipe, Wendling e outras, né? Na verdade, de todas as escolas sempre vinham turmas, eu só não consegui reunir imagens de cada uma delas, né? Aqui trabalho na parte externa, onde tem aquela lápide também.
Aqui eles do lado de dentro, de novo. Sempre visitas guiadas. E aqui também, como foi sendo utilizado este espaço para eventos culturais, à medida que ele foi sendo aberto e revitalizado e organizado. Isso aqui foi ainda antes do processo de restauro, mas ele já vinha sendo usado para demonstrar que este local, sim, é importante, que ele não deve ser removido, né, por motivo nenhum, para a construção de um outro imóvel moderno, mas que ele deve ser usado dentro das funções que ele pode no tempo atual. Então foram feitos muitos eventos aqui dentro, e desses eventos eram feiras do livro. Então ali a gente tem o patrono, que era o Moacir, e as meninas ali da biblioteca, né, ajudando sempre a trabalhar. Esse é um dos exemplos, assim, teria muitos exemplos que a gente poderia dar, tá? De coisas que foram realizadas aqui. E é isso. Eu agradeço, então, a atenção de vocês. Não sou de falar muito, mas eu gosto muito do que eu faço. Hoje em dia, então, eu não estou mais trabalhando junto ao museu, porque, enfim, a gente vai tendo outros destinos na vida, né? Eu acabei sendo convidada pelo Sr. Juarez, depois que o Ângelo saiu, para trabalhar no Departamento de Cultura. Num primeiro momento eu acabei não aceitando, depois ele me convidou de novo, eu aceitei. Ali fiz toda uma outra trajetória, que também para mim foi muito importante, do trabalho em eventos culturais, os mais variados, né? Eventos culturais da cidade. E com o passar do tempo, como eu já tinha feito concurso também para professora, daí eu recebi um chamado da secretária na época, a senhora Hilária, para assumir, porque eu estava no momento de assumir, e aí eu assumi e entrei então para esse mundo da educação dentro da sala de aula, que também me satisfaz muito e me deixa muito contente. E na sala de aula, sempre que eu posso, eu também procuro fazer coisas que levem as crianças a entender melhor, começando pela história deles. Então, eu gosto de fazer atividades da cápsula do tempo, onde eles registram a sua história num determinado momento, depois eles deixam passar um tempo, e daí eles vão lá ver de novo, né, o que era a história deles, né, e depois como é que eles já estão, né, e outras atividades, por exemplo, também de visitação a espaços culturais, visitação a museus, né, sempre que possível. Claro que eu moro aqui e trabalho fora, mas sempre que é possível a gente procura fazer com que o aluno se sinta pertencente ao local onde ele mora e entenda o significado das coisas do local onde ele mora, que aí tende-se a conseguir fazer com que não aconteça aquilo que na semana passada a Vânia contou, quando fez uma atividade com as crianças e perguntou o que elas fariam caso acontecesse algo com um prédio histórico que havia. A criança disse que não faria nada, porque não tinha nenhuma relação com o lugar, né? Então, essa relação tem que ser construída, a gente tem que demonstrar para o aluno o que existe, por que existe, e mesmo que ele seja um migrante, né, nós temos muitos migrantes aqui, também em Dois Irmãos, mas eles acabam se incorporando à história da cidade, acabam fazendo parte dela, e por isso podem usufruir também desses espaços, e ter o acesso, e conhecer tudo como aquilo foi sendo feito, né? A história ela não se limita, ela pode abranger quem vem vindo depois. Assim como quando chegaram os imigrantes alemães, aqui também já existia toda uma história dos povos originários, e eles foram ocupando esse espaço, mas a história dos povos originários não vai ser esquecida, né? São coisas que começam a caminhar juntas, tá? Então, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o Ângelo fazer um comentário. Bom, vocês se dão conta que era pauleira a coisa, não era um trabalho fácil, mas era extremamente recompensador. A gente trabalhava com muito amor, com muita alegria, e nos divertíamos muito também. E a questão que a Tânia lembrou, que eu não havia lembrado, é da segunda região museológica do Estado. Isso realmente foi um momento muito enriquecedor para mim, para a Tânia, e a nossa grande mestra na situação da museologia e dos museus foi a historiadora Tânia Zardo Tonê, lá de Caxias do Sul, que era diretora do Museu de Caxias, e foi numa época muito rica, ali no início dos anos 90,
Tudo era novo, existia a nova museologia, a nova biblioteconomia, tudo estava tomando um novo rumo, né? E nós tivemos a sorte de cair nesse movimento, liderados pela Tânia Zardo, né? Que foi uma das maiores autoridades na área e uma pessoa de uma sensibilidade muito grande de justamente o que nós tentamos pôr em prática no Museu de Dois Irmãos, né? Que não só trabalhar para a comunidade, mas principalmente de se trabalhar com a comunidade, né? Então, teve momentos dramáticos, teve momentos engraçados, teve de tudo. E eu e a Tânia, nós assumimos aí a segunda região museológica, nós tínhamos 20 e poucos anos, e porque a Tânia impôs, vocês vão assumir, vocês têm condições e tal, e nós assumimos essa segunda região, que eram 112 cidades. Então, nós vagamos aí por uma boa parte aqui do Rio Grande do Sul, era de Dois Irmãos até Vacaria, essa segunda região, e com realidades muito diferentes, né? E sempre apoiados pela prefeitura, pela secretária Hilária Kreutz, né? Que apoiava, disponibilizava nossa saída para esses lugares todos. A gente, às vezes, ia de carro, voltava de ônibus, até de carona, de caminhão, a gente voltou, né? A gente voltava sempre e voltava com mais ricos, né, em experiências, né? Então, nós conhecemos Casca, Bom Jesus, enfim, tudo lá para cima, porque todo mês nós tínhamos uma reunião em outra cidade. E também foi um momento muito importante de se trabalhar a questão da defesa do patrimônio histórico e cultural com o Ministério Público, né? Então, nós também levávamos para esses eventos, alguns, o Dr. Orsi Bretanha Teixeira, que coordenava esse novo setor do Ministério Público. Isso tudo veio a partir da Constituição de 88, né? Então, era tudo muito novo, realmente era a nova museologia. E aqui em Dois Irmãos nós ficávamos sempre experimentando novas coisas, né? Eu não sei de onde saía tanta ideia, mas eram coisas, algumas funcionavam, outras não, e tem coisas engraçadíssimas. Um dia eu e a Tânia nós resolvemos convidar o clube de idosos para fazer o jardim do museu, para plantar, para reorganizar o jardim com as suas mudas, né? Então, as vovós foram lá para o museu, dançaram ali atrás, fizeram a confraternização delas, né, que era o dia do encontro delas e tal. Só que assim, aquele jardim não tinha cara de jardim de casa de vovó. Então, elas cortaram tudo que tinha no jardim, passaram o facão em absolutamente tudo, coisa que deixou a gente horrorizado quando a gente viu, né? Mas elas plantaram as suas mudas e cuidaram dessas mudas, cultivaram essas mudas e tal. Então, isso foi uma experiência também muito interessante. E essa busca de acervo, né, vocês podem imaginar, nós íamos de Fusca. Acho que eu aprendi a dirigir primeiro, né, Tânia? Sim. Depois a Tânia. Então, nós andávamos de Fusca pelo Valahai, pelo Yamertal, pela Fazenda Padre Eterno e tal, e aquela coisa assim, de bater de porta em porta, se apresentar para as pessoas. Nossa grande ferramenta era falar dialeto alemão com elas, né, porque sem isso não tinha sucesso algum. E foram realmente aventuras que merecem ser registradas até um dia, Tânia, porque tem coisas muito engraçadas, tem coisas dramáticas, enfim, tem de tudo. Mas a gente olha para trás e a gente tem certeza que valeu a pena, né, Tânia? Temos demanda para muitos documentários e biografias também. Editaremos. Eu gostaria de convidar, então, nesse momento, para que a gente continue compreendendo um pouco mais a trajetória aqui do município de Dois Irmãos, através do documentário Amigos da Antiga Matriz. Eu vou sugerir para os nossos palestrantes que a gente se coloque na plateia também, e vou convidar a Vera para apresentar rapidamente o documentário, né? Qual é esse documentário que a gente vai assistir. Na sequência, assistiremos o documentário, voltamos aqui para um breve debate.
Então, Vera Rauch, representando aqui a Associação dos Amigos do Patrimônio Histórico e Cultural, e o presidente. O que eu gostaria de falar é o seguinte: desde a semana passada também, escutando o diretor do IFAI, e também o prefeito, e agora escutando os depoimentos do Ângelo e da Tânia, me faz lembrar, assim, por exemplo, a associação está por trás de grande parte dessas coisas, assim, né? Não diretamente assim nas ações, como eles comentaram, mas nessa trajetória. Então, é um desafio muito grande. Por exemplo, agora a gente vai completar 30 anos em outubro. Então, assim, muitos passaram pela associação, e o desafio que eu vejo hoje é justamente incutir para os mais jovens a participar dessas ações. Então, assim, é um grande momento hoje, assim, desse seminário, de conscientizar os mais jovens para dar prosseguimento a esse trabalho todo que foi feito até agora, porque não é só de uma pessoa, mas de várias, né? Então, é uma coisa muito bacana, mas ela precisa ter um grande engajamento. Então, assim, esse documentário que nós vamos ver logo em seguida fala um pouco das associações, não só da nossa, mas também de outras cidades. E, para isso, acho que a Vera pode dar uma palhinha um pouco melhor sobre o documentário. Então, assim, fico bem grato, assim, desse momento, e também de mostrar a importância de termos essa conscientização sobre patrimônio histórico. Só dar uma explicação inicial. O nosso documentário procurou mostrar o seguinte: a importância das pessoas se associarem em associações, criarem associações que reúnem pessoas com o mesmo interesse, com o mesmo objetivo. É assim que a gente consegue o resultado, né? Então, vocês vão ver, além de falar dos amigos da antiga matriz, a gente vai apresentar também exemplos de 2 outras associações, também que existem aqui no Rio Grande do Sul, e que também mostram exatamente essa ideia: unir as pessoas que buscam o mesmo objetivo. Obrigada. Vamos assistir, então. A igreja estava abandonada. É que a gente não queria perder a igreja. Nós não queríamos perder a igreja. Que a gente começou com a associação meio assim, de forma bem intuitiva, querendo resolver uma questão que estava ali, né, na nossa frente. Nós devemos preservar o nosso patrimônio. Esse respeito pelo patrimônio histórico. Foi exatamente no dia 4 de setembro, quando que a forte chuva nos levou um dos principais patrimônios históricos e também viáveis na economia, que era a nossa ponte. Uma referência onde pudesse espelhar, né, porque a associação conserva, trabalha e preserva. Eu acho que a associação faz isso. Ela luta por um ideal, mas é um grupo que se une em torno de um ideal. Um dos grandes desafios para uma associação de defesa do patrimônio é, de fato, se perpetuar no tempo, né? Que tem que ter essa história para a cidade.
pessoal, muito bacana, né, a gente ter a gente poder também presenciar e ver um pouco dessa história e dos seus protagonistas. Eu convido a Tânia a subir novamente ao palco, eu não sei se o Ângelo já teve que se retirar ou se ele ainda está presente. Ele foi atender o telefone. Nós temos bem pouco tempo, temos uns 10 minutinhos, então acho que podemos sentarmos, fazer um breve diálogo também, para valorizarmos um pouco isso tudo que nos foi trazido. Eu assistindo o documentário e ouvindo a fala de vocês, Tânia, eu acho que ficou muito marcada a palavra continuidade, também porque ela fecha esse documentário, mas enquanto vocês falavam e trocavam essas memórias de atuação e ao mesmo tempo costuravam com coisas que estão hoje sendo desenvolvidas, né, aqui pelo município, aqui pela associação, a gente fica muito marcado essa ideia de continuidade. A gente viu na fala de vocês e no documentário uma série de pessoas, algumas vezes estiveram à frente ali por algum momento. Eu peço, Ângelo, pode nos acompanhar aqui também, para fazermos um fechamento. É muito interessante a gente ver isso, né, essa história, esses protagonistas, essas pessoas que vão de mão em mão, né, chegando e se aproximando. Então, dentro dessa perspectiva de continuidade, eu gostaria de ouvir vocês. Eu acho que essa mensagem que a gente pode deixar para os participantes aqui também, em relação a tudo que Dois Irmãos já construiu e como hoje a gente, né, pode também abraçar essa causa e dar continuidade junto com todos esses atores que estão na ativa aí até hoje. Então, uma fala bem breve dos nossos dois palestrantes e terminaremos no prazo, para quem já está me perguntando. Bem, eu acredito que a continuidade está acontecendo entre vocês, porque eu tenho certeza que entre vocês aqui tem muitos professores, né? Levanta a mão, por favor, quem é professor, pode ser? Aí, ó, temos um público bem grande. Os professores são os que semeiam novas ideias e são os que fazem a continuidade acontecer. Então, isso me deixa muito feliz. Eu não estou tão perto desse trabalho que eu fazia agora, porque eu acabei me colocando só como professora em escola, né? Mas, de alguma maneira, eu procuro continuar ajudando e dar continuidade àquilo que eu já sei. Então, agora eu tenho uma atuação mais próxima da minha comunidade evangélica, onde também há muito a ser feito, né? Tanto nessa questão da preservação do que já se tem e do esclarecimento entre as pessoas dessa comunidade do que é importante, de como se deve fazer e por que se deve fazer. Então, eu acredito que cada um pode fazer um pouco, né? Mesmo que seja pouco, mas que faça, mas que não desista, que siga fazendo. E que os professores que estão aqui, se precisarem de alguma orientação, algum auxílio, quiserem trocar ideias, sempre procurem a gente, que a gente sempre está disposto a ajudar. Bom, para concluir, então, Dois Irmãos sempre teve essa vantagem de ter um bom ambiente para se desenvolver essas questões todas. E isso está muito ligado à educação também. Tem a professora Clarice, tem a professora Márcia, a professora Vera, que já trabalhavam isso, talvez até sem se dar conta que estavam trabalhando isso, né? Então, e outras tantas, né? Então, isso é muito importante. E, realmente, toda essa continuidade, o fio condutor dessa continuidade é a escola. Eu vejo em Novo Hamburgo, pela Fundação Sheffield, há 20 anos atrás, a gente confundia, o povo confundia a palavra tombamento com demolir o prédio, pôr o prédio abaixo, né? Hoje, nós atendemos ali 10 mil alunos por ano. Essas crianças já sabem o que é um tombamento, o que é um centro histórico, o que é um prédio histórico. Então, hoje, nós evoluímos realmente muito, né? E com certeza, a educação patrimonial ela é cada vez mais necessária. E há de se ter também de uma forma bem distinta o que é o entretenimento patrimonial, né? Então, a educação patrimonial ela é uma busca, ela é um processo muito sério, que precisa ser muito bem trabalhado na escola e nas comunidades, né? Porque a criança ela é o grande agente aí de divulgação, né? Eu lembro que na década de 80, 90, em Novo Hamburgo, toda a questão de separação de lixo,
enfim, era trabalhado na escola com as crianças, eram os agentes. Assim, nós também precisamos ter na criança o agente em todo esse processo. Aliás, eu quero agradecer a presença do Udo Sarlé, filho do professor Ernst Sarlé, que foi o revolucionário nessas questões de educação em toda a nossa região. Então, obrigado, Udo, pela presença. E também quero citar o Fernando, que é o coordenador de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura de Novo Hamburgo. Então, é isso. Acho que a educação é o caminho para todas as áreas. E é o único caminho para essas questões de patrimônio, de preservação do patrimônio histórico e cultural e ambiental de uma comunidade, né? Então, muito obrigado, Tânia e Ângelo. Nessa questão de continuidade, eu fiquei muito pensativo também, enquanto vocês falavam, quando tu citaste, por exemplo, a professora Ângela Sperb, e ela esteve em Campo Bom fazendo projetos de educação patrimonial antes de haver esse nome, né? Não se chamava educação patrimonial, era uma disciplina ali no meio dos estudos sociais e tudo mais. E ela fez esse trabalho de impacto na cidade onde nasceu o Sheffield, depois se junta com o Sheffield em Novo Hamburgo e essa semente se espalha aqui pela região, né? E a gente vai ver um pouco dessa coleta nesse seminário também. Teremos a apresentação da professora Patrícia, que foi braço direito da Ângela Sperb, lá em Picada Café. Teremos também uma apresentação aqui da André Schneck sobre Voti, né, que é aqui nesse nosso território. Tantos outros desdobramentos, né? E a importância, então, do papel de cada um, a importância da educação e a importância da cultura para transformar uma sociedade. A gente está dentro de um espaço que foi patrimonializado, não só por conta da pedra, do cal e da madeira, mas também das pessoas, da vida que pulsa aqui dentro e que está pulsando aqui. Estamos num evento acontecendo nesse espaço. E que bom que a gente está celebrando também a restauração do Moinho Colê, que é a premissa, que é o mote para esse nosso encontro, mais um imóvel, né, que vai ser restaurado aqui, que a comunidade vai poder desfrutar. Então, muito importante que a gente esteja aqui celebrando isso. No nosso próximo encontro, nós teremos, então, a apresentação justamente do projeto do Moinho Colê, pelo arquiteto Edgar e sua equipe. Também conversaremos um pouco sobre patrimônio arquitetônico. E, na sequência, como vocês já sabem, teremos outros 2 encontros com estudos de caso, né? Teremos outros municípios, outras experiências também nos apresentando um pouco sobre educação patrimonial. Eu vou passar a palavra, então, para a chefe do Departamento de Cultura, Elisandra, para fazer o nosso fechamento do dia, pontualmente, como sempre. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada. E é uma delícia escutar vocês. A Tânia com toda essa bagagem, essa história, o Ângelo com essa caminhada incrível. Eu estava ali realmente babando, escutando vocês. E algo assim tão nosso, porque vocês são nossos. Vocês sempre vão ser nossos, sempre vão ser de 2 irmãos. E quando o Jorge fala desse legado, eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que a gente está mantendo, e a gente trabalha muito. O Museu Municipal, agora nessa primeira etapa, através da Lei de Incentivo da LIC, a gente arrecadou 1.350.000. E ele está ficando lindo. O Moinho Colê, também, que amanhã, às 8h30 da manhã, a gente está assinando o contrato com a Arqueo, uma parceria com a nossa Rota Colonial de 2 irmãos, e a gente recebeu do FAC 1.848.000. Então, é a nossa história, é o nosso legado, é o que a gente deixa aqui. E quando vocês falam do legado, e eu fico muito feliz que nós temos muitos professores, essa parceria tão bonita com a Secretaria de Educação, porque nós, professores, conseguimos dar continuidade.
Tanto que o Ângelo falou, professora Vera, professora Márcia e tantos outros professores que estiveram nesse processo. E a Vera me acompanha há muito tempo e eu brinco que a Vera é a mãe da matriz. E eu sempre digo isso para ela. Mas eu fiquei extremamente feliz de ver que a matriz teve pai e teve tantas outras mães. Então, o nosso muito obrigada, em nome da administração municipal, por vocês terem aceito esse convite tão bonito e tão especial de estarem conosco nesse primeiro seminário de preservação do nosso patrimônio, Conhecer para Preservar. Um bom descanso, uma boa volta para casa e até o dia 24, se Deus quiser.